Esse é o canal Passo a Passo do Zero à Riqueza. Nós levamos as finanças até si e aquela educação financeira. E para hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Eu digo para lá de especial por quê? Porque tem uma história muito, posso dizer, significativa na minha vida e para mim. E para isso, eu ainda não vou dizer quem é. Eu acho que o cenário em si já leva a ter em conta quem é, para quem aí do outro lado conhece este espaço, tem a noção de quem ela é. E eu digo que ela tem uma história especial comigo e para a minha pessoa. Eu acho que ela vai explicar um pouco sobre isso. Mas antes disso, não se esqueça, dá um like no canal, subscreva e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter conhecimento do que esta grande pessoa que está aqui do meu lado poderá nos ensinar ou nos transmitir. Conforme eu ia dizendo, temos aqui a nossa convidada de hoje, Jade Alô? Moura. Exatamente. Olá, como está? Tá tudo bem? Eu estou bem, e você como está? Graças a Deus, bem. E bem-vindos à minha casa. Olha, o Passo a Passo do Zero à Riqueza tem esta amabilidade de poder ir para a casa da pessoa e tentar colher informações que Sim, possam ajudar aí os nossos amigos ou sim, nossos telespectadores a terem um pouco desse conhecimento de educação financeira. exatamente. E como é que foram as suas entradas para o novo ano? Graças a Deus, bem, né? Em casa, né? Precisava organizar as minhas ideias. Podia fazer isso no outro dia, podia fazer no dia 23, no dia 27, no dia 28, mas eu precisava mesmo de fazer isso no dia 31 para o dia 1. Porque é como se tu estivesse a fazer uma promessa, né, para Uhum. ti e depois então durante o ano conseguir então concretizar todos os planos que tu fizeste do dia 31 até pelo menos o dia 31 do ano a seguir. Olha, isso é importante, Uhum. porque mesmo naquilo que são as finanças, muitas pessoas não fazem aquilo que é o planeamento devido Sim. disso. Ô Jado, não sei se você se lembra mais ou menos de como é que a gente se conheceu, só que é para as pessoas terem um pouco. Não. Eu pelo menos não. Tu já falaste sobre, mas já aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Coisas boas, muitas coisas más também. Entretanto, há umas coisas que eu não consigo lembrar assim a 100%. Uhum. Mas acho que é ótimo falar sobre. Se calhar tu podias falar também Exato. sobre. Uhum. Olha, o que acontece muitas vezes é que quem faz a coisa nem sequer lembra, mas Lembra? quem sofre aquele ato ou quem vive Sim, aquele ato, ele sempre tem sim. a capacidade de lembrar. Uhum. Só para que as pessoas aí de casa saibam, eu conhecia já, eu lembro-me que eu tinha um projeto de filantropia Ok. e a primeira pessoa eu não conhecia pessoalmente, mas tinha o contato a partir Ok, das redes. Eu digo sim. sempre que era das figuras que Uhum. está sempre disponível para ajudar quem nem sequer conhece e é uma das coisas que eu muito admiro em si. Ok. Por quê? Porque não me conhecias, mas me atendeste o telefone, simplesmente eu expliquei-lhe qual Sim. era a ideia do A ideia do projeto projeto. e muito rápido, não tinhas, mediante aquilo que era a tua agenda na época, não tinhas tempo para tal, mas na mesma se disponibilizasse a poder me ajudar. Ok. Ligaste, me disseste, olha, não vou poder, mas eu sei alguém que pode fazer isso. Sim. E não só, não ficaste por aí, não sabias disso, mas ligaste primeiro para aquela pessoa, fizeste os links todos, É assim que e funciona. aí depois eu só fui ter com aquela pessoa. Eu acho que nem todos, principalmente nós angolanos, temos essa Uhum. amabilidade de Sim. ter, de se preocupar tanto com os outros Com os outros. como você faz. Uhum. E é algo que, para ser sincero, eu admiro muito em si. Obrigada. E não foi a primeira vez. Eu lembro que, mesmo aqui em Portugal, pelo menos, a segunda vez também que eu liguei para si foi muito rápido de me Sim, responder. também foi rápido, sim, porque eu acho que nós às vezes ficamos muito preocupados em, não, para mim as coisas foram um pouquinho difíceis, então também não vou facilitar para o fulano. Exato. Não, nós podemos transformar o mundo, nós podemos fazer as coisas totalmente diferentes. Então, se eu tenho a oportunidade, tenho a facilidade de ajudar alguém para poder trilhar, por que não? Porque o mundo é muito redondo. Tu hoje podes estar a precisar da ajuda da Jade e amanhã a Jade pode estar a precisar da tua ajuda. Então, eu prefiro sempre eh, simplificar as coisas, prefiro sempre tornar as coisas muito mais fáceis para o próximo e construir coisas boas, tá vendo? Uhum. Boas ligações, bons links, isso que é importante. Olha, isso é que é importante. Sigam o exemplo da Jade. Não fico... Existem aquelas pessoas, eu até também prefiro até nem citar nomes, que
Quando chegam, nós angolanos temos sempre isso, quando chegamos em certo ponto, esquecemos que também viemos de baixo, só nós é que temos que estar em cima. Sim. E ficamos, os outros não podem chegar até aqui. Temos aquele medo de que o brilho daquelas pessoas também possam nos ofuscar. Eu acho que essa é Exatamente. uma ideia tola que muitas pessoas levam consigo. Mas já hoje, nós não vamos falar muito daquilo que eu... Epá, tu és uma mulher de 7 ofícios. Sim. Eu posso dizer isso porque eu acompanho um pouco daquilo que é o seu trabalho, além de cantora, bailarina. Já fui Acho que também já bailarina, foste videomaker, não é? já fui bailarina, já fui produtora de vídeos também. E já fui já fiz um programa de rádio que é da LS Republicano, República FM, era o programa Pipocas Doces, nós fazemos lá um quadro dentro do programa. Também já fui coreógrafa, já fui maquilhadora também, mas o quê? Já fui atriz também, eu fazia teatro. E hoje sou apresentadora de TV e continuo a fazer o trabalho de divulgação dos outros negócios, de outras pessoas. E agora vou voltar a puxar um pouquinho mais naquilo que tem a ver com promoção de eventos, mas não tão a fundo, não é porque nós vamos ter simplesmente um único dia que vamos passar a fazer este mesmo evento. Então é uma das coisas que eu vou apegar-me assim muito. E tem outro lado que é um pouco mais reservado, que eu não falo muito, que é o lado empresarial, não é? Eu sou a CEO da GES Viaturas, nós vendemos e alugamos viaturas. Também faço parte da No Stress, que é uma empresa que ajuda a angolanos que querem viver fora do país, que querem passar férias, querem fazer cirurgias e tudo mais. Então facilitamos com a questão de alojamentos, vistos e outras documentações que são precisas também. Vejamos, uma mulher tão corrida com esses ofícios todos. Eu lembro-me que, pelaquilo que eram as publicações que você nos transmitia, trabalhavas também naquilo que é um salão de beleza, tinhas um salão de estética. Esqueci-me dessa parte. Yeah. Eu tinha um salão que eu acabei então encerrando, porque tinha que fazer malas e viver para um outro país, então acabei encerrando o salão. Mas sim, era uma Anaconda Linda, que era o nome do salão. Algumas pessoas pedem para abrir outra vez, se calhar num futuro assim, num futuro próximo, posso assim dizer, se calhar o salão vai voltar a estar aberto para as pessoas. Mas em Angola, já aqui em Portugal? Isso não sei sinceramente. Tenho de ver também como é que está a economia lá, como é que está a economia aqui, ainda não sei bem. Mas, Jada, neste místico de tantas, posso dizer, foge um pouco às palavras, desses ofícios todos que você Sim. tem, nessa mistura de ofícios, como é que você se torna uma empreendedora? Como é que você entra no ramo do empreendedorismo? Eu saio da casa da minha mãe para viver com os meus avós, né, paternos, mas meu pai estava sempre presente e o meu pai não aceitava a minha questão da orientação sexual. Foi então quando eu resolvi sair da casa dos meus avós e viver na casa de uma amiga. Vi com uma amiga durante um tempo, até então eu decidi que tinha que contribuir com alguma coisa em casa da minha mãe, não em casa de onde eu estava. Foi quando eu resolvi então comprar uma roulotte, comecei a fazer uns hambúrgueres, comecei a vender os hambúrgueres, bebidas e tudo mais, a roulotte super enchia, eu faturava super, mas depois via que precisava de mais, foi então quando eu resolvi deixar a roulotte com alguém, um funcionário meu que eu depois fui trabalhar num outro sítio que também faziam hambúrgueres e cachorros. Então eu sabia que ali eu iria receber mais e eu iria estar a pagar ao meu funcionário um outro valor abaixo do que eu iria estar a receber lá. Então eu precisava sempre desses links também. E pronto, daí fui fazendo um negócio, depois coloquei motorizadas tipo na via também. Depois fui contratada pelas africanas para cuidar das suas roupas. Todos os shows que elas fossem, eu tinha que tratar da roupa delas, acessórios, Matias Damasio.
Depois disso, passei a fazer promoção dos locais de eventos Uhum. e tudo mais. Comecei a fazer agenciamento para alguns artistas. Depois comecei a fazer só agendamentos para esses artistas. Saio daí e decidi fazer o quê? Decidi então só fazer a promoção dos eventos. Cancelei tudo o resto, só comecei a viver dos eventos. Eu fazia festas que dava para eu me sustentar tipo durante 6 meses. Uma festa eu conseguia me sustentar durante 6 meses e bem. E começaram depois a aparecer as ofertas Uau. de carteiras para andar com táxis durante o mês todo sem pagar, só precisar fazer publicidade e ainda Eu acho que isso era pagam-me. bom, não? Exatamente, maravilhoso. Fechei um contrato com a Atleva, fui das primeiras embaixadoras assim que mais alavancou a própria empresa, fiz divulgação para a Atleva durante um tempo, Uhum. recebi uma viatura de oferta, pagaram-me para fazer também a divulgação. E daí fui fechando com outras pessoas e fui vivendo disso. Vive-se de parcerias, eu não chamo parcerias, mas vive-se de colaborações, né, com as outras empresas ainda em Angola. Uau, uau. Isso é muito bom. E nesta tua visão, eu digo sempre, tu dizes que és anaconda, mas acho que tens uma visão para lá da especial, aquela Yeah. visão da Da águia. águia, Porque eu já. acho que em tudo que você chega a tocar tem aquele, acho que aquele ditado que dizem do Rei Midas, acho, se não é Sim, isso. Tudo que você toca se transforma em ouro, exatamente. prevalece e... Eu fiz agora, fechei a parceria com o restaurante Piteu da Sogra, que é o restaurante de comidas típicas africanas aqui em Portugal. Uhum. E olha que eu fiz tudo. Fiz a criação do Instagram, o número de seguidores, se tu fores conferir, em muito pouco tempo atingimos um limite máximo que nenhum restaurante angolano aqui em Portugal conseguiu. O número de clientes, a mesma coisa. Assim como fiz com o Pitão da Sogra, fiz com o Quintal dos Amigos em Angola, fiz com a empresa que tem, esqueci-me agora o nome, mas vendem cosméticos também em Angola, é uma parceria. E vou ir fazendo com outras pessoas. E isso ajuda muito, porque fora as pessoas que me contratam para fazer divulgação de um produto, que antes eu só fazia, não provava o produto para poder divulgar, mas hoje eu tenho esse cuidado, tenho que provar o produto para poder divulgar para os meus seguidores. Isso fez com que outras pessoas começassem a olhar para mim com outros olhos, com mais responsabilidade. Daí veio o convite até da Pérola para fazer assistência para ela em Portugal, eu sou assistente dela aqui em Portugal. E veio o convite da Yola Semedo, que veio fazer um concerto aqui para eu fazer acompanhamento a ela. Enfim, vem convite de outras pessoas e eu sou literalmente grata a 100%. Olha, que as pessoas muitas vezes não têm a noção de como é que é especial você ter essa visão. É. Eu acho que isso que você tem é muito especial. Eu acho que é um dom que muitas pessoas devem tentar também puxá-lo Puxar, sim. e obter isso. E naquilo que é a tua visão, essa visão da águia que a gente transmite aqui, como é que você analisa o empreendedorismo juvenil, principalmente em Angola, nessa época? Porque nós temos observado muitos de nós jovens, principalmente em Angola, que nos desfocamos daquilo que são os Sim. nossos objetivos e, o jovem em Angola, sinceramente, não tem, muitos deles não têm aquele hábito de empreender. De empreender. Eu vou dar um exemplo prático. Falaste há pouco daquilo que é as rolotes. Eu comecei um negócio numa rolote que eu tinha lá em casa em Ok. Angola, que até não vou dar tantos pormenores aqui. E então, pouco tempo, a visão que eu tinha, eu comecei com... Eu lembro que a minha tia, na época, havia me dado 16 mil kwanzas, era para fazer um curso de informática. Ok. Por quê? Porque as pessoas, nós sabes como é que é a nossa realidade. Nós, quando vamos fazer essa coisa, não adianta dizer que eu sei mexer no computador. No computador. Tenho que mostrar um Sim. certificado. E qual é a visão que eu tinha? Se eu entregasse aqueles 16 mil kwanzas ao centro, eu perderia muito dinheiro. Sim. E qual era a visão que eu tive? Eu precisava da formação. Da formação. Mas também precisava de dinheiro ao mesmo tempo, porque eu lembro que a minha tia tinha que sair por questões de saúde e na casa dela ela vendia bebidas. Eu tive a visão de ir para o centro de formação, negociar se eu podia pagar em 2 prestações aquilo e havíamos sobrado por aí 8 mil kwanzas. Eu paguei a primeira, mensalidade eram 8 mil e depois sobrei com 8 mil. Aquele 8 mil eu consegui fazer render e que depois, eu acho que em menos de 5 meses eu tive uma rolote totalmente lotada. Mas Boa. como a intenção hoje não é falar sobre mim, é sobre si. Então, qual é a visão que você tem
sobre nós jovens, principalmente angolanos, naquilo que é o empreendedorismo atual? Olha, Será que temos essa antes, educação financeira? antes não, mas hoje já. Hoje já vejo mais jovens até a saberem empreender de uma forma até correta, que Uhum, antes não é? Mas assim como eu vejo também muitos a empreender de uma forma correta, também vejo muitos a não saberem aproveitar as ditas oportunidades. Existem muitos jovens, eu tive a conversar com um colega meu, que nem sempre é o dinheiro. exatamente. Tu às vezes precisas construir os links para esses links te levarem a mais daquilo que tu podias receber se tu colocasses já o dinheiro à frente. Então, eu já não tinha educação financeira. Eu, para ter uma educação financeira, precisei levar um tempo. Precisei olhar, não, acho que eu estou a gastar demais, acho que eu estou a investir muito e não está a ter retorno. Então, eu tive que beber de outras águas, tive que acompanhar também outras pessoas. Daí, hoje, eu consegui dizer, não, estou a gastar muito dinheiro com combustível, vou treinar só uma vez por dia, não vou treinar duas, porque estou a gastar muito combustível. Vou tratar do cabelo 2 vezes na semana, não vou tratar 3. Então, é ir reduzindo todo o custo, porque parecendo que não, à medida que os anos vão passando, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis também, as oportunidades não são as mesmas, Exato. então nós temos que ter uma retaguarda muito boa. Os jovens em Angola, muitos, ah, decidem então empreender, mas ao mesmo tempo eles estão a empreender, mas eles também querem gastar demais, mais até do que Do que ganho. deviam. Exatamente. Está a empreender para receber 100 mil kwanzas, mas ele já quer gastar 200 mil kwanzas no mês. Olha, eu tenho amigos que muitos deles, naquilo que era a nossa convivência, Uhum. chegavam a fazer quase a mesma coisa. Ele ganhava 30 mil, mas ele queria ter gastos ou queria ter um tênis, suponhamos, de 60, 80 mil kwanzas. Exatamente, é uma coisa que não funciona, não vai funcionar hoje, não vai funcionar amanhã. Mesmo aqui em Portugal, tu vês jovens que trabalham, vou falar de angolanos, eles trabalham para ter um salário mínimo, mas o salário mínimo eles têm que tirar dinheiro para pagar a renda, que muitas das vezes já está incluído luz, água e internet, então não precisam mais gastar. Mas o resto do dinheiro eles não querem fazer uma poupança para futuramente poderem empreender. Eles querem pegar esse dinheiro, comprar um voo, uma passagem para a França, para a Suíça, para irem fazer fotos Fotos. bonitas e depois postarem com uma frase do tipo a dizer O vento Deus está a desceu. abençoar, agora as coisas estão a andar e tudo mais. As coisas estão a andar naquele momento. Se aqui nada se fica desempregado, tu não tens uma beca. Yeah. Tu não tens um retorno e precisam saber que nós às vezes precisamos descer um pouquinho para podermos dar passos largos. Precisamos recuar para depois podermos dar passos largos. E tudo isso começa mesmo de baixo. E olha que muitos desses jovens eu tenho acompanhado são daqueles que, quando estão já na Torre Eiffel, uns até se endividam para tal, só para poder fazer foto Exatamente. e dizer, o gueto venceu. E aí é uma coisa que eu não percebo. Eu, quando cheguei em Portugal, eu fui logo alugar um apartamento, né? Foi um T2, mais ou menos 1.300 euros. E estava lá a viver, estava esperando uma amiga que também ia se mudar para aqui e tudo mais, íamos dividir renda e etc. Mas o que é que acontece? Tive que conversar com pessoas que já estão aqui há muito tempo. Tive que falar com um tio meu que me disse: filha, se tu estás a te mudar literalmente de Angola para aqui, fica a saber que aqui as coisas não funcionam assim. Mesmo que tenhas uma poupança, não te aconselho a estás a viver sozinha num T2 principalmente. Exato. Aluga uma suíte, vai ver um quarto, faz a tua vida lá pelo menos durante um ano. E foi o que eu fiz. Saí de lá, fui procurar uma suíte que é para ficar, onde eu pagava 450 euros, luz e internet pagas. Tive a sorte de chegar, digo, sou sempre uma pessoa muito abençoada, tive a sorte de chegar em Portugal logo na segunda semana, ter logo um emprego. Uau. Comecei a fazer o programa de televisão, comecei a fazer a divulgação do restaurante, depois chamaram para fazer a divulgação de um outro espaço também, comecei a fazer a divulgação de um salão de cabeleireiro, então isso eu tirava a cada espaço tipo 400, 500, 400, 500, quando eu fui dar conta eu estava a receber mais do que o salário mínimo. Então eu disse, não, ainda assim eu preciso continuar nessa suíte para começar a economizar. Passado um ano, hoje, eu tenho a minha casa, né? Tenho uma casa que é grande, consigo pagar as minhas contas sozinha e continuo a fazer a poupança também, que é importante, porque às vezes
nós achamos que nós temos um emprego e achamos que esse emprego é para Para sempre. sempre. Amanhã tu perdes esse emprego, tu tens que ter uma beca de conseguir te sustentar pelo menos durante uns 5 meses. Nesses 5 meses, se tu foste demitido ou desististe do serviço, podes passar um mês sem fazer nada. Vais organizar as tuas ideias, vais projetar um novo futuro para ti, depois pegar os outros 4 meses, então, que é para continuar a procurar um outro emprego e poderes ter o retorno depois bom salarial. Exato. É que muitos de nós, principalmente os jovens, porque achamos que estamos naquela força, ainda temos aquela força vital de fazer as coisas, esquecemos que a qualquer momento podemos tropeçar, podemos quebrar um pé, Que é normal. e que acontece, e nós não refletimos isso e achamos que a vida é um derradeiro sempre. Exatamente. Mas como é que você define as suas metas e objetivos para os teus negócios? Como é que eu defino isso? Eu costumo sempre me apegar. Já me apeguei muito na questão família. Sabes, quando estou a fazer um negócio, não é? Já me apeguei muito na questão família. Hoje eu consigo dizer que eu sou mais do que uma fênix. Uau. Sim. Quem acompanha a Jade sabe muito bem que eu sempre coloquei a família em todos os meus discursos, em todos os meus posicionamentos, mas hoje eu já vejo de uma forma totalmente diferente. E nós vamos mudando os nossos conceitos durante muito tempo, nós vamos mudando também, porque acontecem coisas na estrada da vida que fazem com que nós também mudemos então a nossa ideia. E hoje, eu, para dar um passo, eu tenho que me colocar sempre em primeiro lugar. Correto. Segundo lugar a Jade, terceiro lugar a Jade, depois vem o resto. Porque eu tive em situações péssimas, que tu não tens noção, mesmo já estando aqui em Portugal, em que eu achava que a minha família seria a primeira que estivesse aí quando eu fosse realmente precisar, e não esteve. Foi ao contrário, se calhar. Exatamente. Eu vi pessoas que eu fiz delas prioridades e não fizeram a mesma coisa comigo. Não que quando eu fiz elas prioridade, eu esperava tipo o mesmo, não. Mas eu esperava pelo menos o mínimo. E isso não aconteceu. Quando eu caí, eu levantei sozinha e com a ajuda de pessoas que eu não esperava que fossem me ajudar. E pessoas que nem vivem em Portugal, inclusive. E hoje eu consigo dizer as minhas lutas, as minhas formas de empreender, eu consigo dizer que é de uma maneira divina, consigo dizer assim, porque eu acho que Deus é quem fez isso tudo, não só a Jade com as suas lutas, com os seus choros e não sei o que não, mas é mesmo Deus quem vem sempre dizendo, ali à frente, filha, você vai cair, mas eu vou estar lá para te levantar e vais dar um passo bem maior. E tem sido assim sempre, a todo momento. Por isso que eu disse, na virada de 2023 para 2024, que Deus vai estar sempre em primeiro lugar e depois vai vir o resto. Ok. Jade, consegues, por exemplo, fazer uma análise de quais foram os desafios de empreender em Angola? O que é que você enfrentou naquela época ao empreender, a criar aqueles teus negócios? Quais eram os desafios que você passou? Se calhar existem aí alguns jovens que, com o que Sim. você vai dizer, podem se identificar e alguns deles podem seguir o mesmo os caminhos. Olha, para mim não foi tão difícil, porque eu já tenho o que é mais importante, visibilidade. Não foi muito difícil. E também vai nos dar, desculpa até cortar, também vai dar visibilidade aqui ao nosso canal. Tive a visibilidade e mesmo tendo visibilidade, ainda tem muitas pessoas que chegam para mim. Tu vais encontrar 100 pessoas a falarem horrores da Jade, a tirarem pedras, mas se tu sentares com essas pessoas, vais ver que 97 dessas pessoas queriam ser como a Jade, queriam ter a força, a visibilidade que a Jade tem. Mas há uma coisa nos angolanos que é a dita inveja, a cobiça, o ódio. Olho grosso. Olho grosso, que faz com que muitas das vezes essas pessoas que têm até mesmo dom para poderem brilhar, explodir, não consigam então esse feito. Eu enfrentei muitas coisas, não é? Enfrentei bloqueios, até mesmo de amigas, que eu achava que fossem amigas, não eram amigas. Enfrentei bloqueios. Chegou uma fase da vida que eu disse, eu vou precisar fazer de tudo um pouco. As pessoas procuram muito para falar sobre Jade,
Eu quero muito ter sexo com o meu parceiro, eu quero ter sexo anal, mas não consigo. Queria que me desse umas dicas. Uma seguidora, vou falar sobre. Epa, vou só falar. Depois puxar a moto a falar a mesma coisa. Por que não pensar diferente? Vou passar a dar aulas Esquecemos de falar disso. relativamente. Também Sim, davas aulas. Davas sim. aulas. Também dava aulas que têm a ver com educação sexual. Uhum. E eu tinha de explicar como ter sexo anal sem cor, sem dor, sem cheiro, ahm, posições, dicas de sensualidades, dica de como agradar os seus parceiros e tudo mais, a não ter aquele estresse no relacionamento, porque às vezes as pessoas acham que não, mas ela nasceu homem e tornou-se depois uma mulher, como é que vai explicar? Há necessidade de explicar porquê e posso explicar porquê, porque eu tive também uma formação para poder fazer isso. Tive também aulas, eu tive aulas com outras mulheres que mulheres cis, não é? Depois tive que ter aulas também com mulheres trans para também poder perceber melhor e poder explicar depois para outras pessoas. E com isso eu salvei casamentos, com isso eu consegui fazer com que outras pessoas casassem, com isso eu consegui fazer com que relacionamentos dessem certos. Depois de darem certo, umas pessoas também acabaram se separando, porque se calhar depois da convivência não foi aquilo que mostraram no início da relação, mas olha, funcionou e funcionou muito bem. Eu, por mês, fazia mais de 800 a 900 mil kwanzas Só com as aulas. só com as aulas que eu dava, presenciais e também online. Mas se calhar a tua orientação sexual chegou a influenciar positivo ou negativamente naquilo que são a vida do seu negócio? As duas coisas, as duas coisas. Hoje, por exemplo, eu tenho um negócio que eu não revelo. Eu não revelo que sou a dona deste negócio. Ok. Mas eu dou cara para ele, eu dou visibilidade a esse negócio. Mas não revelo. É uma coisa que eu já pensei em fazer em tudo aquilo que tivesse ligado a mim, mas infelizmente não é possível, não é? Uhum. Precisam mesmo que seja já a falar, porque é uma pessoa credível. Ah, então, em algumas vezes influenciou muito bem, nas outras vezes de uma maneira errada. Não vamos comprar isso, quem está a vender é a Jade e tudo mais, e etc. Na época de sexy, Sim. falavam sobre, mas depois quando fossem ver, é um produto que a Edisex está a vender, mas a Divari comprou. Não, também vou aderir. É um produto que a Edisex está a vender, mas a Silana Manjuni está a usar. Vou aderir. Então, daí, eu comecei a me associar melhor aos meus colegas de trabalho, aos amigos, aos parceiros, para me ajudar então a dar visibilidade a um determinado produto que eu vendo. E será que esses desafios que você enfrentou, por exemplo, em Angola, em Portugal foi a mesma coisa ou aqui foi praticamente mais fácil? Eu posso dizer que é mais fácil, de longe mais fácil. Porque, por exemplo, eu apresento o programa Hora VIP, as mulheres vão ser quem eu quiser. Uhum. E as mulheres eu ser a Jade. É neste cenário. Sim, do meu jeito, as fofocas, as polêmicas, tudo que nós contamos aqui no programa são informações credíveis, com provas. O nosso CEO da empresa deixa nós sermos livres para podermos falar sobre tudo o que nós quisermos, exceto religião e política, já não falamos no nosso programa. O resto, nós falamos sobre tudo. E parcerias que eu já fiz, colaboradores que eu já arranjei em Portugal, todos, exceto um, mas o resto foram todos muito coerentes, tudo sempre certinho. Já da publicidade daqui até aqui, nós vamos chegar daqui até aqui. Topa, topo, e nós avançamos. Mas teve uma empresa que eu fiz uma divulgação, que é um bar, que existe, acho que ainda existe até hoje, que os senhores, na hora de pagarem o valor, disseram, não, mas tu vieste aqui com o mestre de borla, bebeste de borla, nós não vamos pagar. Então, como é que uma pessoa que vai fazer divulgação de um bar vai divulgar uma bebida sem aprovar a bebida? Sem estar naquele espaço, sem mostrar às pessoas o que é que se está a consumir. E recebi essa mensagem, olha, ignorei a mensagem, eu disse não fui para lá para ir beber um copo de cocktail, não fui para lá para jantar, fui para lá para poder trabalhar, então não é isso que vai fazer o meu nome ficar sujo, não é isso que vai fazer com que eu desista de continuar a trabalhar com divulgações. Eles que continuem, eu continuo também a fazer o meu trabalho. Eu digo sempre, tu plantas aqui, mas tu vai escolher lá à frente. Exatamente. É. Plantas,
E colhes. Lei do retorno. Exatamente, E, exatamente. já com que idade é que você começa a empreender? E será que, se calhar, naquilo que é o teu ponto de vista, existe uma idade certa para a gente começar a empreender ou nem por isso? Depende muito. Se tu tiveres, por exemplo, ajuda, se tu tiveres aí acompanhamento dos pais ou de pessoas adultas, tu consegues e tiveres vontade e já tens visão para tal, tu consegues empreender desde muito cedo. Eu comecei a empreender, acho que eu tinha 14 a fazer 15 anos, né? E eu já tinha educação financeira lá, mas depois eu perdi-me, não é? E deixei de ter essa educação financeira e passei, então, a ter um comportamento péssimo relativamente a poupanças, não é? E hoje é totalmente diferente, mas eu comecei com essa idade, 14 a fazer 15, e tive aí a ajuda de algumas pessoas que souberam me direcionar para poder empreender. Daí é que eu hoje, até hoje eu gosto disso. Boa. Gosto desses desafios. E, por exemplo, conforme a gente foi falando, de que tens aquele comportamento de rei Midas, aquele toque especial de tudo que você Sim. toca se transforma em ouro. Eu, eu queria saber, como é que você mede o teu sucesso nos teus empreendimentos? Como é que eu vou medir o sucesso? O teu sucesso Como mesmo. é que eu meço o sucesso? Eu acredito que de 0 a 10 é nota 10. Boa. Yeah. É nota 10. Por quê? Porque eu sou sempre. Como é que eu vou explicar? Eu sou sempre muito eufórica. Eu me dedico muito naquilo que eu vou fazer. Eu preciso vender de uma maneira diferente que o Antônio, que a Joana está a vender. Estás a ver? Então, muitas das vezes tu vês pessoas a venderem produtos, mas tem aí um cenário, uma equipa toda a montar aquilo tudo, e eu faço diferente. Eu faço uma coisa mais terra a terra, em que a pessoa que está a ver o produto tem que se identificar literalmente com aquilo que está a ver. Então, eu não posso estar a fazer uma divulgação de um produto, aparecer toda XPTO e tudo mais, mas eu estou a vender para uma comunidade baixa. Não. Eu tenho que estar como o pessoal da comunidade baixa está. Para vender para a elite, eu tenho que estar como os da elite também estão, porque a pessoa tem que se rever naquele cenário, tem que se rever naquele momento para então poder adquirir o produto. Exato, Mais ou é menos aquela isso. comunicação terra a terra. Porque Exatamente. existem pessoas que, eu digo isso naquilo que eram formações de oratória que a gente dava, as pessoas pensavam que o falar bem, era utilizar aquele vocábulo mais Exatamente. requintado. E quando iam muitas vezes falar para pessoas de camada mais baixa, nem sequer conseguiam fazer perceber a ideia Perceber para a essas ideia, pessoas. exatamente. E é aquilo que eu criei e digo sempre. Saber fazer é saber fazer entender como se faz Como as se pessoas de um faz. modo muito simples Exato. e não complicando as coisas. Mas vejamos o seguinte, de todas essas parcerias que você tem feito e vais fazendo e ainda vais fazer mais em 2024 por aí Amém. fora, é mais fácil para ti ou chega a ser melhor trabalhar sozinha ou ter sócios? Eu acho que depende muito do negócio. Depende muito do negócio. Mas ninguém caminha só. Exatamente. Ninguém caminha só. Há que se ter sempre sócios, há que ter aí parceiros, não é? Principalmente parceiros, para poder então alavancar a coisa. Porque senão chega um momento que tu ficas tão exausto assim, que tu já não consegues seguir com o barco. Correto. Mas se já tiveres um sócio, para tu descansas, o sócio está lá à frente. Então é importante às vezes essas parcerias. É mesmo Muita importante. gente não sabe, por exemplo, eu também tenho um sócio, meu sócio fica aí atrás das câmeras. Yeah. Que é importante. Que é importante, tá a por quê? ver? Porque sem ele também eu não Exatamente. estaria aqui. Ninguém caminha só. Exatamente. Ninguém caminha só. Exatamente. Mas, por exemplo, como é que você encontra as oportunidades de negócio? Qual é o varejo que você tem para poder ir atrás daquilo que são as suas oportunidades de negócio? É o que eu já disse no início, os links. Há que ter links. Se tu não tiveres, e tens mesmo que fazer bons links desde o início. Então nem tudo é dinheiro. Há pessoas que já vieram contactar a Jade para fazer divulgação de um produto e tinham um valor fixe para dar. Mas eu disse, não precisas pagar. Mas vais fazer assim? Não, vou fazer, eu gosto muito de ti, gosto muito do seu trabalho, aprecio e tudo mais. Mas eu sei que esse dinheiro vai servir
como um trampolim, então, para um passo que eu vou dar lá à frente. Eu sei que eu vou precisar desse passo lá à frente. Isso, inclusive, aconteceu agora, que eu tinha de fazer a compra de uma viatura e eu não sabia que eu tinha de pagar, tinha um valor que tinha de se pagar e eu não sabia que tinha de se pagar esse valor. Então, se eu não pagasse esse valor, a viatura não iria sair. E era numa fase que a pessoa está tipo, tá a organizar as coisas para as festas e tudo mais. Ai, meu Deus, já não tenho poupança, já acabou, tirei para poder pagar mesmo já isso. Como é que eu vou fazer agora? Eu lembrei-me que tinha alguém que me disse, qualquer coisa me liga. E eu sabia que eu fiz algo benéfico para essa pessoa e daí ela me ter dito isso uma vez e eu não fiz mais nada. Peguei o telemóvel, expliquei a situação numa mensagem resumida, uma mensagem bem resumida assim, e mandei. 30 minutos depois essa pessoa me respondeu, envia-me a tua conta bancária. Uau. E resolveu logo o assunto. Inclusive, não depositou o dinheiro que eu pedi, depositou o dinheiro e mais alguma coisa. Uau. Então, para mim, é essa coisa. Tu precisas fazer links. Os links te vão fazer ser uma pessoa de sucesso. Isso é Boa. sem sombra de dúvida. É que, infelizmente, nós estamos numa época em que, principalmente nós jovens, o querer imediato nos faz tropeçar por caminhos totalmente que não nos levam a essas boas práticas. Metemos sempre o Exatamente. dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro A lugar. gente primeiro não quer obter conhecimento, não queremos criar aquela rede de contactos. De contactos, Queremos sim. o dinheiro. O dinheiro. Já. Porque eu lembro-me, eu acho que foi numa formação que eu havia feito, em que disseram que o ter contactos é muito importante, as tuas redes de contactos, mas não é ter contactos que ficam só no telefone, No não. telefone, Se exatamente. você, muitas vezes, por exemplo, mandas uma mensagem personalizada, nem que for uma vez por semana, para todo aquilo que é o teu rede de contacto, você está a criar os teus links, isso teus que você links. disse, e vai criando aquele contacto e vai parecer que você está sempre com aquela pessoa. E por vezes não, você fez a mesma mensagem repetitiva para várias Para várias pessoas. mas você está sempre ali. Semanalmente você manda uma mensagem e a pessoa está aí. Não, fulano se preocupa comigo. Não o que acontece muitas vezes com certas pessoas que quando vão ligar você já sabe, não, esse está me ligar já quer alguma coisa. Exatamente. Não, é porque você habitua essa pessoa assim. Mas se você deixar essa mensagem diariamente ou semanalmente, a pessoa já sabe, não, esse fulano me liga sempre ou manda mensagem sempre. Yeah. É o que infelizmente não tem acontecido, porque estamos a meter sempre O dinheiro à frente. E falando nisso de pessoas que muitas vezes te auxiliaram para você chegar onde chegaste até hoje, eu vejo-te muitas vezes a falar de uma pessoa que, e tens a tatuagem dela no teu corpo. Ah, sim, da Silana. O que é que significa Silana para A Silana significa muito para a minha vida, significa trampolim também, significa equilíbrio, significa mãe, amiga, conselheira também, mentora, porque lá mais atrás, anos atrás, estou a falar de 2010, 11. Na época do bounce? Sim, bem depois do bounce. Bounce foi Bounce foi 2008. 2009. 2008. E, então, depois do bounce, quando eu comecei a ficar mais próxima assim a ela, eu era uma pessoa muito rude, era uma pessoa muito conflituosa, era uma pessoa que não tinha assim muito traquejo para coisa, não tinha assim o bom gosto, a forma correta de se vestir, de se apresentar, e isso tudo eu fui adquirindo graças a ela. Ela é quem ensinou-me e sou grata até hoje, e ela é do tipo de mulher que ela partilha exatamente aquilo que ela tem, ela partilha na mesma proporção exatamente, contigo, porque tu estás aí com ela. Então sempre foi assim. Daí eu ter abandonado tipo, a casa da minha irmã para ir viver com ela, né, que eu vivia com a Jandira. Então tive que sair daí para viver com ela. Passei a ser assistente dela também. E passei a ser assistente também do grupo. A primeira oportunidade de emprego, de eu ter um dinheiro todo final de semana, surgiu por conta dela. Então, eu sou grata. E já, quais são os conselhos que você dá, principalmente para os nossos telespectadores lá de casa, para poderem trilhar o caminho do empreendedorismo e obterem aquilo que é a literacia financeira? Olha... Conselhos esses que, pelo menos, você também vive. Sim. Primeiro, não baixarem a cabeça nunca, não podem baixar a cabeça nunca. Serem gratos sempre.
eu cometi alguns erros durante essa caminhada, né, mas que me serviram de lição hoje, mas gostaria de passar também para vocês, que é o não chocar muito, às vezes, com algumas situações. Há situações que podem ser evitadas e vai servir até amanhã mesmo de aprendizado também. E saber ter uma educação financeira que é muito importante. Não adianta querer gastar 70 se tu só tens 65. Não adianta mesmo. É literalmente um risco que vocês vão correr assim a 100%. Então, sentarem, colocarem papel. É importante sentar com um papel à mesa. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas é importante sentar com papel e dizer: eu esse ano quero fazer isto. E durante o ano tu vais fazendo. Até agora eu não consegui fazer nada disso. Até agora eu já consegui fazer isso. Então é importante tu teres um papel e uma caneta e refletir exatamente aquilo que tu queres para a tua vida. Então, planear, verificar se os planos estão a correr como esperado. Se não estiver a correr como esperado, mudar a tática. Depois de mudar a tática, verificar se está a correr como esperado. Se não estiver a correr, muda de nova tática. O importante é não desistir e continuar a persistir, então, até que funcione. Porque uma hora vai ter que funcionar. Exato, porque é aquilo que tem se dito, até um relógio avariado acerta uma vez ao dia, Exatamente, ou duas vezes ao dia. Né? Exatamente. Olha, eu por acaso, essa dica que você deu aqui agora, foi a primeira coisa que eu fiz na passagem de ano. Ok. Eu estava sentado com o papel e disse, não, eu tenho que refletir aquilo que eu fiz o ano passado, qual foi o meu maior objetivo ano passado, será que eu alcancei o mesmo? Ok. O que é que eu alcancei, o que é que eu consegui? Sim. Então, o que eu não consegui no ano passado, eu tenho que voltar a colocar aqui e mudar a estratégia. Eu acho que isso é muito importante e o pessoal aí de casa deve seguir essas dicas e são dicas muito pertinentes que poderão fazer com que eles possam sair do zero, como a gente tem o nosso dilema, a riqueza. Então, Jade, muito obrigado por ter me recebido cá na sua casa fantástica, não é? E não se esqueçam, né, de acompanhar o programa Hora VIP de segunda a sexta-feira, com novidades fantásticas sobre as celebridades nacionais e internacionais. Então, você de casa, fique ligado sempre no Hora VIP para poder ter mais conteúdo e saber um pouco daquilo que é o dia a dia, o que tem acontecido com os nossos famosos aí de casa. E também não se esqueça de dar like ao canal Passo a Passo do Zero à Riqueza para poder se engrandecer ainda mais com aquilo que são conteúdos da sua literacia financeira, que poderão fazer com que você saia do zero e possa chegar ao topo. Passo a passo, do zero à riqueza. Juntos, até si.